Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Telles na área. Estão abertas as inscrições para a comunidade on-chain e nesse vídeo eu vou te explicar como que você faz para participar da comunidade on-chain, o que você tem acesso, o que engloba toda a comunidade on-chain e também vou te explicar um pouco do porquê que eu uso tanto a análise on-chain para tomar as minhas decisões, beleza? Você vai saber tudo nesse vídeo, até o final do vídeo eu vou te passar tintim por tintim como que você faz para você entrar para dentro da comunidade on-chain. Mas primeiro eu quero te mostrar uma coisa que se chama ciclo do mercado, tá? Eu falo muito para vocês que eu sou um investidor de ciclo do mercado. E por que eu sou um investidor de ciclo de mercado? Eu vou mostrar isso daqui para vocês exatamente no gráfico, tá? Esse daqui é o gráfico do BTC. Se a gente olhar, é o primeiro ciclo que o BTC teve lá em 2011. Eu quero que vocês reparem que aqui a gente teve uma grande movimentação de alta durante o primeiro ciclo, né? O primeiro ciclo subiu, fez o topo ali, a gente teve uma alta muito expressiva, foi a maior alta ali que o BTC teve. A gente teve 47.000%, né? Na verdade, isso daqui dá 470 vezes. E aí, a partir de um determinado momento, a gente completa esse topo do mercado e a gente inicia um ciclo de baixa, beleza? Eu quero que vocês observem exatamente nesse período aqui, ó. Quando a gente está aqui por volta dos $6.000, a gente começa a ter algumas métricas on-chain indicando um movimento de capitulação abaixo dessa região. Ou seja, quando a gente olha para a análise on-chain, a gente entende que tudo que acontecesse abaixo dessa região aqui seria uma capitulação no mercado. E eu vou mostrar isso daqui para vocês exatamente com os dados on-chain. E aí, o que a gente faz, um analista on-chain, o que ele faz nessas regiões? Simplesmente ele monta uma estratégia de aporte, beleza? Então, quando a gente começa a observar o preço, a gente vê ali ó, que o preço entra para dentro dessa região, são regiões de compra, você nunca vai saber qual que é o preço mais barato do ativo, isso é praticamente impossível de acertar com consistência, mas a gente consegue sim acertar a região de fundo e a região de topo exatamente com os dados on-chain. Guarda aí o valor de $6, que era o preço do BTC nessa época aqui, que eu vou mostrar para você nos dados on-chain algumas métricas que indicava momento de compra, beleza? Então a gente olha ali para todo o ciclo, a gente vê uma formação de fundo, a formação de fundo, ela teve um fundo duplo ali e depois a gente tem o mercado saindo dessa região de capitulação, ele volta um pouco para dentro da região de capitulação, mas veja que a gente já passou ali uma grande fase de capitulação, onde a gente teve um preço mínimo do ativo em $2. Abaixo dos $6 indicava movimento de capitulação na análise on-chain. Por exemplo, se a gente olhar para um gráfico que eu trago bastante para vocês, que é o NUPL, a gente vai ver que o NUPL aqui, ó, a partir dos $6, eu tô olhando aqui para o ciclo de 2011, tá? A partir dos $6 a gente entra em movimento de capitulação. E é porque o NUPL entrou em capitulação que acabou a queda? Não, existem vários gráficos, a gente tem que criar uma tese pautada em cima de vários gráficos, mas eu trouxe alguns aqui só para representar para vocês como que a análise on-chain, ela te mostra esses períodos que você entra. Então, abaixo dos $6 ali, a gente tinha um preço entrando em capitulação. Se a gente olhar também para o Realized Price, que é um outro gráfico que eu explico também dentro do treinamento de análise on-chain, a gente vai ver que a gente estava abaixo do Realized Price. Se a gente olha para um MVRV da vida também, que é o MVRV, ele mostra se o preço está caro, se o preço está descontado, a gente estava nos patamares de preço mais barato quando a gente entra ali abaixo dos $6. Ou seja, na análise on-chain mostrava que tudo que acontecesse abaixo dos $6 ali, a gente estaria em uma região de formação de fundo. Dá para você saber aonde que é o preço mais barato? Não, não dá para você saber. Por isso que dentro do treinamento de análise on-chain, eu explico como que você monta uma estratégia quando a gente entra em fases de capitulação, beleza? E aí a gente passa ali pela nossa fase de capitulação, a gente sai da capitulação e a gente inicia um novo ciclo. Mas veja que o ciclo, ele inicia, na verdade, aqui. Só que a gente só começa a ter confirmações lá na análise gráfica, mais ou menos nessas regiões aqui. Porque a gente tem um fundo duplo, a gente tem um fundo duplo, na verdade, aqui atrás, a gente tem um pivô de alta, a gente tem métricas no semanal que indica para nós que aquilo foi formação de fundo, beleza? A gente tem um novo ciclo iniciando, o ciclo sobe, a gente consegue ver exatamente dentro da análise on-chain se estamos formando topo também. Eu trago muitas métricas para vocês de fundo, porque hoje estamos constituindo fundo no BTC, mas lá na frente a gente vai estar constituindo topo e existem outras métricas para você olhar para
constituição de topo, beleza? Então, quando a gente olha para todo esse ciclo aqui, a gente vê que teve um ciclo de alta, a gente forma o nosso topo ali, beleza? Formou o nosso topo. Na análise on-chain, ela vai te indicar topo também, só que ela sempre vai mostrar para você regiões de formação de topo. Então, ela vai te mostrar uma região de formação de topo. E se você olhar para toda essa movimentação aqui de ciclo e você tiver um custo médio dentro desse quadrado branco aqui e um custo médio de venda também dentro desse quadrado branco aqui, cara, a gente tá falando da metade aqui do quadrado até essa metade mais ou menos, isso daqui foi 23.000%, ou seja, uma alta de 230 vezes no ativo. Por que que eu sou um cara que busca o ciclo do mercado? Porque eu busco multiplicações em termos de vezes. Eu não busco multiplicação no mercado cripto em termos de porcentagem, 10, 20, 30, 50, 100%. Isso daí eu faço nas ações. Nas criptos eu faço vezes, 5, 10, 15, 20 vezes, beleza? Então, quando a gente olha para o primeiro ciclo do BTC, a gente tem a nossa constituição do fundo. A constituição do fundo, ela é mostrada na análise on-chain por vários indicadores, não são só esses 3 indicadores que você vai usar, são vários indicadores, é o que eu falei, você precisa constituir uma tese, beleza? Isso é a análise on-chain do primeiro ciclo. Se a gente olhar ali para o segundo ciclo, a gente teve aqui, ó, formação de topo aqui, que foi esse topo que eu mostrei aqui para vocês. A gente forma esse topo aqui e depois a gente vai para o nosso próximo ciclo. Nesse novo ciclo aqui, veja que a gente inicia uma fase de baixa novamente, um bear market, onde a gente tem mais uma queda aí de 73%. E aí, exatamente nesse momento aqui, é onde a análise on-chain, ela mostra novamente que se entrarmos abaixo dos $300, estamos em fase de capitulação. E aí, a partir desse momento, quem é um analista on-chain começa a se preparar para poder fazer aportes dentro dessa região. Você sabe qual que vai ser o preço mínimo dentro desse caixote da região de capitulação? Não, você não sabe, mas você sabe que tudo que tiver dentro desse caixote, você vai estar fazendo um bom negócio lá para o ciclo. Ou seja, se você comprou, fez compras parciais, eu falo de estratégia de compra também, falo de estratégia de aporte dentro do treinamento de análise on-chain, cara, se você fez aporte nessa região, se você fez aporte nessa região, se você fez aporte nessa região, se você vai fazendo aporte dentro desse caixote aqui, você está constituindo um preço médio dentro da fase de capitulação. Olha só, no ciclo anterior, a gente teve uma formação de fundo duplo super rápido aqui, ó. Em alguns dias a gente formou fundo duplo e o mercado voltou lá para frente. Olha como esse ciclo, ele foi diferente. A gente não teve essa formação de fundo duplo tão rápido. A gente formou o fundo, o mercado lateralizou, ficou lateralizando um longo período aqui dentro do caixote e não confirmou esse fundo duplo. Ou seja, a gente tem padrões dentro da capitulação que são diferentes de cada ciclo. Ciclo, eles não são iguais. Então você nunca vai olhar para uma análise e vai ser exatamente igual ao passado. Eu falo para vocês, não é porque algo aconteceu no passado que ele vai se repetir no futuro. Mas se algo aconteceu no passado, isso pode rimar com o futuro. Rimar é diferente de se repetir. Quando a gente olha lá para o ciclo, ó, de 2015, a gente teve um fundo diferente. Isso daqui não foi um fundo duplo na análise gráfica. E aí, simplesmente, a gente tem novamente o preço do ativo saindo da região de capitulação e aí ele vai buscar um novo ciclo do mercado. Aqui a gente encerrou um ciclo de alta, iniciou um ciclo de baixa, encerrou um ciclo de baixa e a gente está começando a iniciar um novo ciclo de alta. O BTC, ele tem esse padrão cíclico, muito por conta do halve, mas a gente não tem uma data certa para isso, a gente não sabe. O ciclo do mercado, ele demora para acontecer, você vivencia ele e ele leva um bom período. Se a gente for olhar aqui, ó, essa constituição de capitulação aqui de 2015, cara, a gente passou 340 dias dentro desse caixote de capitulação, ou seja, são 340 dias de compra, com uma estratégia de compra, com um aporte nessa região, para você poder se preparar lá para o próximo ciclo. Eu não sou o cara que vou estar comprando nesses momentos do ciclo, porque eu já vou ter aportado nessa região de capitulação e quando a gente estiver batendo novos all-time highs, que é rompendo o topo anterior, eu vou estar simplesmente procurando por saída do mercado, simplesmente procurando
indicativos de que a gente já está formando novos topos no mercado para eu poder sair do mercado, beleza? Então, se a gente olha lá para esse ciclo aqui que se iniciou em 2015 e foi até 2017, novamente, a gente tem o mesmo padrão na análise on-chain. A gente consegue encontrar a região de topo e como a gente consegue encontrar a região de fundo da capitulação do ciclo passado, que é essa região aqui, a gente simplesmente monta um custo médio dentro dessa região e também sai com um custo médio dentro dessa região. E aí a gente pode capturar uma valorização aí, seja de 4.000%, um pouco menos, 30 vezes aí de multiplicação, já está muito bom para mim, eu já acredito que seja uma multiplicação muito alta, a gente tem 30 vezes de multiplicação aqui nesse ciclo, e aí se a gente puxa a análise on-chain, novamente é os gráficos que eu trouxe para você, a gente vai ver que ó, dentro desse caixote aqui, ó, que eu falei para vocês, tudo que acontecesse ali abaixo dos 330 dólares é movimento de capitulação. Olha só, abaixo ali ó, dos 316 mais ou menos, 320 ali ó, a mesma região, a gente entra com o NUPL em fase de capitulação, a gente entra com preço abaixo do Realized Price e a gente entra novamente com o MVRV super descontado. Novamente, a gente usa só esses 3 gráficos na análise on-chain? Não, tem uma caralhada de gráficos na análise on-chain e a gente precisa constituir uma tese. Uma tese, ela vem com meses de estudo, ela vem com estratégias de aporte, ela vem com estratégias de saída. Existe uma grande sacada que dentro da capitulação você tem muito tempo para pensar, muito tempo para estudar, muito tempo para consolidar a sua tese. No topo do mercado é um pouco diferente, é mais rápido, você tem as métricas apontando, você precisa sair com mais agressividade, por isso eu falo sobre estratégia nessas movimentações, beleza? Então, novamente, para o ciclo de 2015, 2018, se você usou a análise on-chain para fazer aporte, cara, você conseguiria facilmente essas 30 vezes aí de multiplicação do capital, beleza? Quando a gente olha para 2018, cara, a gente tem a mesma coisa em 2018. Abaixo dos 4.600, a gente constitui capitulação na análise on-chain, ou seja, 2018, tudo que está dentro desse caixote aqui, ele é região de capitulação, é região de compra. Dá para saber qual que é o preço mais barato? Não, galera, nunca dá para saber aonde que é o preço mais barato. Em 2013 caiu muito mais do que era para ter, do que a região ali de entrada de capitulação. Em 2015 a gente teve uma capitulação diferente, um longo período, um ano de lateralização. Em 2018, 19, cara, a gente já vê que foi bem diferente. A gente vê que o mercado simplesmente ficou nessa lateralização 114 dias só, subiu e aí ele foi e formou um topo mais baixo do que o topo anterior. Olha só que louco. Se a gente usa só a análise gráfica, nesse período aqui, ó, de 2018, era um período onde muita gente estava achando que o mercado cripto ia acabar. Por quê? A gente tinha iniciado um novo ciclo e esse ciclo tinha sido um topo muito mais baixo do que o topo anterior. Aqui foi a primeira vez que as pessoas começaram a pensar, puta, talvez toda essa alta, o mercado cripto talvez já tenha acabado. Ele sempre vai ter essa de talvez já tenha acabado. A gente tem o fato da FTX acontecendo, mas a gente já teve outros fatos na história que talvez você não saiba. Mas o BTC já foi hackeado, o Ethereum já foi hackeado. Para quem não sabe, o Ethereum Classic é um fork do Ethereum no hack que a gente teve. O Satoshi Nakamoto teve que intervir em 2010 por conta do hack que teve dentro do protocolo do BTC, onde alguém hackeou e conseguiu criar mais do que os 21 milhões, criou muito mais moedas para ele. A gente já teve problemas de outras exchanges também, como a MT Growth, se eu não me engano, a gente teve vários rug pulls também de outras corretoras acontecendo. Então, toda essa história sempre aconteceu de que o mercado cripto, ele vai acabar. Mas ele nunca acaba, ele sempre continua. Porque a tecnologia, ela veio para ficar. Hoje a gente já tem, cara, certeza de que a tecnologia funciona e que ela é revolucionária. Por isso que eu acredito que alguns ativos, eles sobrevivem ao longo do tempo. E aí a gente tem também dentro do treinamento de análise on-chain as estratégias de aporte. Quando que é momento de entrar em altcoins, quando não é momento de entrar em altcoins, beleza? Mas quando a gente olha aqui, ó, novamente voltando para análise on-chain, é o que eu mostrei para vocês. A gente tem o ciclo do mercado mostrando que isso daqui era fase
fase de compra, galera. Entrou dentro do caixote, é fase de compra. E aí depois a gente vai ter o mercado subindo, a gente tem que deixar o mercado andar, a gente tem que dar tempo ao tempo para o mercado constituir o seu ciclo. É um ciclo que algumas pessoas acham isso daqui muito longo, mas se você olhar, é um ciclo de 4 anos, um ciclo de 5 anos. Para você fazer uma multiplicação de capital de, por exemplo, 30 vezes, a gente olha aqui, para o último ciclo. Vamos olhar para o último ciclo aqui. Cada vez mais a gente está diminuindo, né, essa exponencialidade, porque muitas pessoas já entrou para o mercado e a adoção ela vai sendo menor, beleza? Mas se você fez um custo médio no ciclo passado e simplesmente saiu com um custo médio no topo do mercado também, você fez 13 vezes de multiplicação. E aí, novamente, olhando para 2018, os dados on-chain indicam fundo nessa região abaixo dos 4.600. Então, você usa uma estratégia, que é a estratégia que eu falo dentro do treinamento, uma estratégia de aporte, uma estratégia de caixa, uma estratégia de bunda na parede. Eu trago muito isso daqui para você estar comprando dentro da fase de capitulação. Obviamente, você não vai conseguir fazer a análise on-chain só com 3 gráficos. É o que eu falei, você precisa de uma tese e você precisa também de um tempo analisando isso, entendendo como os gráficos se comportam, porque não existe bala de prata na análise on-chain. Esse é o primeiro erro que eu falo para você. Se você acha que a análise on-chain vai ter um único indicador, que você vai sentar na frente dele, ele vai falar para você compra e vende, você tá enganado. Análise on-chain não é isso e talvez esse treinamento não sirva para você. Mas se você conseguir compreender que existem várias métricas que te indicam uma região boa de compra, de bom negócio de compra e uma boa região de venda, aí sim esse tipo de treinamento é para você, beleza? Então eu simplesmente mostrei aqui, dei um overview para você do que é a análise on-chain, como ela se comporta no ciclo do mercado. Quem fizer parte da comunidade de análise on-chain. Por que eu falo que é comunidade de análise on-chain? Porque a gente tem uma comunidade exclusiva no Facebook, onde a gente tem discussões, onde a gente traz ideias, tem outros players lá dentro também. A gente sempre tem uma discussão sobre vários termos, por exemplo, sobre vários tópicos, né? Por exemplo, o John trouxe ontem à noite aqui pra gente um tópico sobre como que tá o sentimento emocional do mercado em relação a tudo isso que tá acontecendo da FTX. A gente discute, a gente tem um Celista também que traz bastante análise gráfica aqui, então a gente tem outros players dentro da comunidade do Facebook. Por que a comunidade, eu chamo de comunidade on-chain? Porque eu falo que ser um investidor é solitário. Às vezes você tem a sua análise e você não tem com quem compartilhar para outras pessoas olharem para sua análise e ver se não tem um ponto falho, se as outras pessoas concordam com você, se as outras pessoas estão olhando para o mesmo caminho que você. Por isso que eu criei uma comunidade onde a gente consegue ter discussão, trocas de informações e você consegue discutir com outros players. Eu tô dentro da comunidade todos os dias, trazendo informação, discutindo também, conversando sobre teses. Tem outros players também dentro da comunidade on-chain. Se você entrar para dentro da comunidade on-chain, você vai ter acesso a essa comunidade exclusiva. A comunidade, ela serve só para você conversar com outras pessoas? Não serve só para isso. Por exemplo, a gente tem dentro da comunidade on-chain, por exemplo, eu trago uma análise toda semana, uma análise muito mais avançada do que a análise que eu trago no YouTube. E por que eu trago essa análise mais avançada dentro da comunidade e não trago aqui no YouTube? Porque, por exemplo, as pessoas no YouTube não sabem o que é o Realized Price. As pessoas não sabem como que o MVRV se movimenta. As pessoas não sabem o que é o gráfico de NUPL, como que aquele gráfico é constituído. As pessoas mal sabem quem que é Long Term Holder, Short Term Holder. Se eu falar em UTXO aqui no canal do YouTube, por exemplo, ninguém sabe o que é o TXO. Então, dentro da comunidade, as pessoas passam por um treinamento onde todo mundo deixa o seu nível elevado ali, e aí sim eu consigo trazer uma análise mais avançada sem ter que ficar explicando o que é o Long Term Holder. Cara, quantas vezes no YouTube você já não me viu falando que o Long Term Holder tem mais de 155 dias? Você acha que eu gosto de falar isso? E você acha que é necessário eu falar isso? Para você que já sabe o que é, não é necessário. Mas eu sei que sempre tem pessoas novas. Então, dentro da comunidade on-chain, eu consigo trazer uma análise exclusiva, uma análise mais avançada do mercado, beleza? Além dessa análise que eu trago também, quem for membro da comunidade on-chain
tem acesso a alguns treinamentos. Quais são esses treinamentos? A base do mercado financeiro, aonde eu explico sobre tendência, onde eu explico sobre algumas ferramentas de análise gráfica, exatamente no TradingView, para você saber também em que tendência que você tá. Isso é super importante para a gente saber a movimentação do mercado, para você não entrar em momentos errados. Eu explico também sobre ciclo de mercado, como funciona o aumento da taxa de juros, como que funciona também a impressão monetária, como que isso afeta nos nossos investimentos, e eu falo também sobre um ciclo de sentimento, que é algo que eu não vejo as pessoas falando muito por aí. Ciclo de sentimento é muito importante você saber quais são as suas emoções, como controlar as suas emoções. Eu falo disso daí também dentro do treinamento de ciclo de mercado. E o melhor de tudo, o pote de ouro tá exatamente no treinamento de análise on-chain, onde eu explico para vocês todos os gráficos, o que é supply circulante, o que é o TXO, o que é realized price, explico estratégias também, como navegar em topos e fundos, que gráficos que você usa em cada tipo de momento, mostro para vocês também um conteúdo avançado sobre análise on-chain. Todos os treinamentos a gente passa do zero ali, que é o início, a base do mercado financeiro, a gente passa do zero até o intermediário / avançado na análise on-chain. Então a gente passa por tudo isso. Se você é uma pessoa que não sabe analisar o mercado, cara, você vai ter a ferramenta essencial que você precisa para você fazer uma análise do mercado no geral, para você conseguir sair ali do zero e ter essas informações, beleza? Além disso, quando a gente olha para a comunidade on-chain, ela serve para trazer conteúdos além do treinamento. Por exemplo, se você entrar no treinamento, você vai ver que tem uma aula de UTXO aqui dentro. Eu explico o que é o TXO. E dentro da comunidade tem um post onde eu explico exatamente o que é o TXO escrito. Caso você tenha alguma dúvida sobre a aula, você consegue vir aqui e simplesmente tirar mais a sua dúvida em relação ao TXO, por exemplo. Então, a comunidade, ela serve também para você ter essa parte de aprendizado, para você conseguir trocar ideia com outras pessoas, para você ter essa parte de aprendizado, para você também ter a análise exclusiva. E a gente tem todo esse treinamento, e além de tudo isso, as pessoas que participam da comunidade on-chain têm acesso diretamente à minha carteira. E por que as pessoas têm acesso à minha carteira? E aqui, se você está entrando na comunidade on-chain para copiar a minha carteira, não entre. Isso não é para você, não é o objetivo da comunidade on-chain de passar sinal para você comprar ou para você vender. A exposição da minha carteira é simplesmente para dar segurança para você. Quando eu falo que movimento de capitulação é movimento de aporte, você vai me ver na prática aportando. Quanto que eu aporto, qual que é o tamanho da minha mão, quanto que eu tenho de patrimônio, se eu estou realmente fazendo aquilo que eu estou falando para você. E quando a gente estiver no topo do mercado, você estará vendo também se eu estou saindo, conforme a análise on-chain está mostrando também. Ou seja, você ter acesso à minha carteira é simplesmente o meu na reta. Eu mostrando para você que aquilo que eu estou falando para você, eu confio, eu acredito naquilo que eu estou mostrando, eu acredito que é constituição do fundo, então eu vou estar aportando, isso vai te trazer segurança. A minha carteira não é para você copiar. Pode ter ativos que você concorda, pode ter ativos que você discorda, mas simplesmente é para você ter uma ideia das minhas movimentações, como que eu me comporto em cenários de panic sell, como que eu me comporto em cenários de euforia, simplesmente para você ter toda uma segurança, beleza? Então você terá acesso a tudo isso, a carteira, a comunidade on-chain, onde a gente vai ter live exclusiva, onde tem outros membros para você trocar ideia também, e aos treinamentos. Se você quiser fazer parte da comunidade on-chain, abaixo desse vídeo tem um link, esse link vai te direcionar para essa página. Nessa página aqui eu explico um pouco algumas coisas, se você quiser ler um pouco do que eu falei aqui no vídeo para vocês, então eu te explico o que é, quais são os treinamentos, aqui tem exatamente quantas aulas a gente passa por cada treinamento, a base, o ciclo de mercado, a análise on-chain, você vai ter um bônus também de curto prazo sobre futuros, caso você queira operar no curto prazo, eu não opero no curto prazo, quem gravou essa parte bônus aqui é o Luiz, que é um amigo meu,
que também é analista de criptos, e ele gravou isso daqui para quem quer pensar mais no curto prazo. O meu jogo real é de ciclo de mercado. Eu estou nas criptos para buscar, no mínimo, 10 vezes de multiplicação, tá? Então eu não jogo no curto prazo, mas eu sei que algumas pessoas querem jogar no curto prazo, beleza? Para quem se inscreveu na lista de pré-inscrição, eu falei para vocês que teria um desconto de 50%. A lista da pré-inscrição já encerrou, era até ontem. Quem se inscreveu na lista de pré-inscrição, você recebeu um e-mail e uma mensagem no WhatsApp com o seu cupom de desconto. Esse cupom seu, ele te dá 50% de desconto. Então, se você fez o seu cadastro, verifica seu e-mail e suas mensagens também para ver se você recebeu esse cupom. Caso você tenha se cadastrado e você não tenha recebido o cupom de 50% de desconto, deixa aqui nos comentários qual que é seu nome, qual que é seu e-mail também, que aí eu vou procurar lá na lista. Às vezes tem algum erro de digitação. Se tiver algum erro de digitação, a gente corrige ali, comprovando que você está na lista mesmo. E aí eu te envio o cupom em outro canal. Se você, caso tenha colocado e-mail errado ou telefone errado na lista de pré-cadastro, beleza? Quem não está na lista de pré-cadastro não terá esse desconto de 50%. Terá um outro cupom, que é um cupom de 20%. O nome do cupom é ETH, de Ether mesmo, ETH, esse cupom tem 20%, isso daí é para quem não estiver na lista de pré-inscrição e simplesmente é um cupom da Black Friday que vai acontecer aí, então tem um desconto a mais, beleza? O cupom de 50% ele é válido só nas primeiras 24 horas, beleza? Então, não vacila. Qual que é o preço de todo esse treinamento? O preço do treinamento é R$ 1.097 de todo esse pacote, tanto da comunidade quanto dos treinamentos. Para quem tiver o cupom de 50%, o valor sai R$ 548,50. Esse valor é somente à vista, tá? Por conta de 50% de desconto. Se você quiser parcelar, você pode usar o cupom de 20% de desconto, que é o cupom ETH, e aí você consegue parcelar em até 12 vezes com 20% de desconto, que dá 12 vezes de R$ 87,59, ou à vista, para quem não estiver, né, na lista de pré-inscrição, R$ 886, beleza? Aqui tem alguns comentários de alguns membros também. Aqui explica um pouco quem eu sou, um pouco do meu background. E lembrando, esse desconto ele vai ser válido somente para essas primeiras 24 horas, o desconto de 50%, beleza? Se você tiver algumas dúvidas, tem algumas dúvidas frequentes aqui, você consegue tirar a sua dúvida, e caso você tenha alguma dúvida que não esteja aqui, não tenha sido sanada, cara, só clicar nesse botão aqui, fale conosco, que você vai ter um atendimento ali direto no WhatsApp, e aí a gente consegue tirar as suas dúvidas, beleza? Clicou em botão aqui de comprar, quero o meu desconto, qualquer coisa, você vai cair simplesmente nessa página aqui, aonde o preço vai estar o preço cheio, tá? Preenche os seus dados, como o seu e-mail, como o seu telefone, tudo certinho, porque a gente vai entrar em contato com você através desses dados. E aqui embaixo tem o campo de desconto. Para quem recebeu os 50% de desconto, coloca o cupom aqui da mensagem que você vai ter um valor de 50% ali. Se você não tem o cupom de 50%, coloca o cupom ETH de Ether, o ticker do Ether, que aí você tem 20% de desconto, beleza? Clicou aqui em cartão, você consegue, depois que aplicar o desconto ali, você consegue selecionar, caso você queira parcelar aqui, se isso daí for com cupom de 20%, você vai conseguir parcelar em até 12 vezes, se for o cupom de 50%, você só vai conseguir o valor à vista, beleza? Fez o pagamento aqui, confirmou o seu checkout aqui, a gente vai entrar em contato com você. Eu tenho até sexta-feira para fazer o onboard das pessoas. O onboard é feito manualmente, então até sexta-feira você vai receber e-mails com o seu login de acesso aos treinamentos, você vai receber e-mail também com acesso à comunidade, como a comunidade é privada, a gente vai fazer o seu onboard até sexta-feira. E as inscrições, elas vão ficar abertas somente até sexta-feira também. Essa vai ser a última turma do ano, a última turma de 2022. Depois a gente só vai reabrir a comunidade lá na frente. A gente tem um time aí para entregar todo o conteúdo, comportar todos os novos usuários, dar boas-vindas
dúvidas para todo mundo, dar um tempo para depois a gente abrir novamente as novas turmas, beleza? Então, se você quiser fazer parte dessa jornada junto comigo e junto com outros players dentro da comunidade on-chain, o link tá na descrição. Galera, qualquer dúvida, se não conseguir acessar o link, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou estar o dia inteiro disponível para responder as dúvidas. E caso você tenha alguma dúvida sobre pagamento, sobre qualquer coisa que seja, vem aqui embaixo e clique e fale com a gente, que aí você vai ter um atendimento e a gente consegue sanar essa sua dúvida, te explicar, cara, o que for, o que você precisar, aí a gente tá aqui disponível, beleza? Eu sei que tem algumas dúvidas se a gente precisa pagar Glassnode para fazer análise on-chain, mas não precisa. Dentro do treinamento de análise on-chain tem uma aula que eu mostro como fazer análise on-chain, exatamente aqui, ó, como fazer análise on-chain sem pagar a Glassnode. Então, isso daí a gente traz dentro do treinamento também. Obviamente, alguns gráficos avançados você só vai ter dentro da Glassnode, mas para você fazer o básico, o intermediário ali, você consegue fazer sem pagar a Glassnode, tá? Outra coisa, eu sei que algumas pessoas na abertura passada falaram, pô, mas eu tô no prejuízo, agora não é o momento. Cara, se você está muito no prejuízo, provavelmente é porque você entrou na região errada do mercado. Provavelmente é porque você entrou em um topo e você tá com um baita prejuízo. Porque se você entrou na capitulação, tá montando estratégia aí, cara, de aportes, cara, o seu prejuízo, ele vai ser, sei lá, mínimo em relação a todo o ciclo de baixa, beleza? Então, se você está no prejuízo, a recomendação que eu te dou é que, cara, estude e se prepare para o próximo ciclo. Se você quiser entrar para dentro da comunidade, ótimo, eu vou te entregar um mega conteúdo e eu vou te ensinar como entrar nos momentos certos e sair nos momentos certos do ciclo do mercado. Mas, se você não entrar para dentro da comunidade, cara, simplesmente estuda para você poder saber o que você está fazendo no mercado. Se está com um grande prejuízo é porque você está fazendo cagada no mercado, beleza? Bom, eu acho que é isso. Acho que passei para vocês tudo que eu queria falar. Caso tenha alguma dúvida, caso tenha qualquer coisa, novamente, só deixar aí nos comentários ou clicar no botão ali que você vai receber um atendimento direto no WhatsApp, beleza? Então é isso, galera. Forte abraço. Espero ver você dentro da comunidade on-chain. Tamo junto e até mais. Valeu!